Olá pessoal, eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre um assunto que eu julgo da máxima importância. O tema desta conversa é dons e ministério na igreja local. É um assunto que infelizmente é muito mal entendido e muito mal ensinado, por diversas razões que não vêm ao caso agora. Dons e ministério. Existem, segundo Paulo aos Efésios, que no capítulo 4, versículo 11, 5 dons ministeriais. Diz assim o texto: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons e os ministérios existem para que o crente, o cristão, seja aperfeiçoado, para que desempenhe o seu serviço e o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificado. 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu quero falar resumidamente sobre cada um deles. Primeiramente, o apóstolo. É interessante que durante séculos a igreja do Senhor não teve novos apóstolos. Mas do final dos anos 1990, início dos anos 2000 para cá, qualquer igrejinha com 30, 40 membros já tem um apóstolo pastoreando a mesa. O que é um apóstolo? Existem apóstolos hoje? O dom ministerial de apóstolo existe sim. É o missionário, é o plantador de igrejas, é o desbravador. Apóstolo, no sentido bíblico, encerrou-se com o apóstolo Paulo. Paulo foi o último dos apóstolos. Depois de Paulo, não houve mais apóstolo algum, até os apóstolos modernos, infelizmente. Então, queridos, apóstolo não é algo para os nossos dias. O ministério, o dom ministerial apostólico, sim, é aquele desbravador, aquele que vai para uma cidade ou para um local onde não existe igreja e ele do nada planta uma igreja. É o missionário moderno. Também tem muita gente hoje se chamando de missionário que não faz missões. Missionário é quem faz missões, missionário é quem planta igrejas, missionário é quem está no campo missionário. Quem é pastor de uma grande igreja na cidade não é um missionário, a não ser que seja um missionário urbano e que ele tenha começado essa igreja do zero. Então, o apóstolo é o mais completo dos dons, é o único dedo que toca todos os outros. O apóstolo ele faz um pouco de cada. Ele é um pouquinho de profeta, além de ser o plantador da igreja, ele é um pouquinho de profeta, ele é um pouco de evangelista, ele pastoreia e ele ensina. Então, esse é o mais completo, não é o mais importante, não é o melhor, não é assim, mas é o mais completo dos ministérios. Depois nós temos o profeta. É necessário dizer que João Batista foi o último profeta no sentido bíblico. Aquele profeta que recebia a palavra do Senhor e que conduzia o povo mediante a profecia não existe mais. Existe o dom da profecia, ele é usado para exortação, ele é usado para conforto e para confirmação. O dom da profecia não é um dom diretivo, tem muitas pessoas correndo atrás de profecias, tem muitas pessoas se guiando por profecias, tem muitas pessoas indo atrás de profetas e profetisas, e a ignorância nesse sentido é tanta que se referem à irmãzinha lá da casinha em tal lugar que profetiza como a profeta de Deus. Não existe a profeta, é o profeta e a profetisa. Mas esse ministério, essa irmãzinha, esse irmãozinho, ficar recebendo gente na sua casa, como Saul fez, vamos consultar o vidente. Isso não existe no Novo Testamento. Existe um dom que é usado no contexto do culto para consolo, exortação e confirmação. Nunca no sentido de direção, nunca no sentido diretivo. O profeta hoje, ele profetiza através da palavra. A mensagem, a pregação do profeta, ela é contundente. Ele aponta o erro, ele aponta o pecado, ele é incisivo, ele é contundente na sua pregação. É aquela pregação dura de ouvir. É aquela pregação confrontadora. Muitos pastores têm como pregador, e muitos pregadores que não são pastores são profetas.
tem o dom ministerial de profeta. Quando ele prega, a igreja sente o impacto, a dureza, a força da sua pregação. É assim que Deus age hoje com o profeta, com o dom ministerial do profeta. Depois nós temos o evangelista. O evangelista é o maior dedo, é o dedo do crescimento. O evangelista, ele tem um dom especial para conquistar pessoas para Jesus. Ele não é um bom plantador de igrejas, ele não é muito contundente, ele não sabe pastorear, ele não é bom de ensino, mas ele ganha pessoas, ele tem carisma, ele atrai pessoas para si e as conduz a Jesus. Toda igreja precisa de um evangelista, toda igreja precisa de alguém com esse dom ministerial que se desenvolva e que faça a igreja crescer, que leve a igreja ao crescimento. Um dos maiores evangelistas dos tempos modernos foi um homem chamado Billy Graham. Mais atrás, no tempo, nós tivemos Dwight Moody, que foi um grande evangelista. Os seus dons ministeriais, Moody e Billy Graham, eram evangelistas, não eram pastores, eram evangelistas. Né? Evangelista não é um degrau abaixo do pastorado numa hierarquia eclesiástica. Eu vou voltar a falar nisso. Então, o evangelista é esse, é o que ganha pessoas. Eu conheço evangelistas que abriram igrejas que do nada começaram um trabalho e em 6 meses, 8 meses, 1 ano, tinha 40, 50, 100 pessoas. Mas se deixar esse evangelista por 2, 3 anos, ele acaba com o que ele fez. Ele não sabe pastorear. E depois, então, nós temos o pastor. O pastor é uma relação de afeto, é o dedo anelar, aliança, casamento, compromisso. É uma relação de amor, de afeto. O pastor cuida, o pastor protege, o pastor alimenta, o pastor cura feridas. O pastor pastoreia, é aquele que cuida do rebanho. Essa ideia de que o pastor deve ficar 4, 5 anos numa igreja e ir embora não é bíblica. Pastorado demanda tempo, demanda conhecimento, demanda compromisso, fidelidade. O ideal seria que um pastor ficasse toda a sua vida ministerial na mesma igreja. Às vezes, por fatores diversos, isso não é possível, não é aconselhável, mas o ideal seria esse. Pastor é relação de afeto. E depois nós temos o mestre. O mestre ensina, o mestre fica enfiando coisa no seu ouvido e o mestre também tira o cisquinho do seu olho, tira aquela remelinha que impede você de enxergar claramente. Ele conhece as escrituras, ele estuda as escrituras e ele tem a habilidade em aplicar as escrituras para as outras pessoas, ensinar a palavra de Deus para as outras pessoas. Esse é o mestre. Então, uma igreja precisa de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Uma vez eu estava assumindo o pastorado de uma igreja, o presidente da denominação na época, ele disse assim: Deus é tão gracioso e ele sabe a necessidade da igreja, então ele traz um evangelista que pastoreia a igreja por 5 anos, era o pastor que me antecedeu. Depois ele traz um mestre para ensinar a igreja por mais um tempo. Depois um dia ele vai trazer um profeta. Irmãos, não é assim. Eu entendo que os 5 dons ministeriais, eles estão presentes ao mesmo tempo na igreja. Isso pode falar de um colegiado pastoral, ou pode falar também de pessoas, de leigos com esses dons ministeriais que são reconhecidos. Não precisa tratar por apóstolo, ou por missionário, ou por profeta, ou por evangelista. O título não é importante. O que importa é que eles possuem o dom ministerial e eles trabalham para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. Depois, há um outro ministério que eu quero falar, que é o ministério diaconal. Atos capítulo 6 fala da criação do ofício, da função do ministério diaconal na igreja. As viúvas dos helenistas, cristãos de origem grega, estavam sendo esquecidas na distribuição diária, contemporaneizando da cesta básica. Então os apóstolos escolheram 7 homens, a igreja escolheu por ordem dos apóstolos, e esses homens foram cuidar da ação social da igreja. Diácono, em primeiro lugar, não é um degrauzinho numa escala ou numa escada hierárquica. Algumas igrejas você começa como obreiro, depois você é diácono, depois você é presbítero, depois você passa a evangelista e pastor. Não, não é isso. Queridos, diácono é uma função ministerial importantíssima para a igreja, para o corpo de Cristo.
O diácono cuida do serviço prático, da assistência social. Diácono não é, quando fala de servir mesa, não é distribuir os elementos da ceia. Está falando de fazer, de formar, de angariar cestas básicas, de criar o mecanismo de ajuda social na igreja e distribuir. O diácono é aquele que vai lá na casa do irmãozinho idoso que está doente, vê a sua necessidade, pega a receita médica, pega no caixa da igreja ou faz uma vaquinha, de alguma forma no caixa assistencial da igreja, compra o remédio e leva para o irmão. É aquele que visita a viúva, que visita o enfermo, que visita o desempregado, é o que cuida da ação social da igreja. Também ele pode ser usado no serviço prático. Na hora do culto, ele está atento às necessidades, uma lâmpada queimada, um papel higiênico que não tem no banheiro, um copo descartável. Isso é função diaconal. Diáconos cuidam do serviço prático da igreja para que apóstolos, pastores, evangelistas, profetas, mestres desempenhem a sua função sem precisar se preocupar com coisas materiais, com coisas cotidianas. Ok? E para finalizar, eu quero falar de um outro grupo muito comum na igreja contemporânea. É o levita. Quem são os levitas? Levitas eram descendentes de Levi, eram da tribo de Levi, trabalharam primeiramente no tabernáculo, no deserto, depois no tabernáculo e na casa consagrada ao culto em Siló, no tempo de Levi e de Eli e Samuel, e depois no templo. Os levitas tinham funções múltiplas. Tinha levita que desmontava o tabernáculo, tinha levita que carregava determinadas partes do tabernáculo segundo as suas famílias, segundo os seus clãs dentro da tribo. Tinha levita que oficiava como cantor, tinha levita que era músico, outros oficiavam como sacerdotes. Então a função levítica era múltipla. Hoje em dia costuma-se chamar cantores e músicos de levitas. Eles não estão levitando no palco, eles não são levitas, nem em Israel a árvore genealógica se perdeu, e nem em Israel as pessoas sabem quem é ou quem deixa de ser levita. Então é equivocado você chamar um músico, um cantor de levita. Ele não é levita, ele não foi escolhido por Deus para o ministério levítico, porque não existe ministério levítico. Tá? Ele tem dons, tem habilidades, e às vezes Deus o designa dentro da igreja especificamente para a área da administração do louvor, para a área musical, e isso é uma bênção, é um ministério extremamente importante. E eu gosto de chamar de ministério de louvor, porque não é um grupo que dá show, que se apresenta, enfim, que está ali para mostrar o seu talento, a sua habilidade. Eu estou falando de pessoas que se consagram para conduzir a igreja à presença de Deus enquanto adoram e louvam a Deus. Então, é necessário que haja um ministério? Sim, precisamos que haja um ministério, mas entenda você que não existem levitas. Levitas hoje na igreja não existe. É um nome, é um modismo, se deu um nome para levitas, de levitas para os músicos e cantores, mas não há isso na Bíblia. No Novo Testamento não existe isso, essa prática ela é, no mínimo, extra-bíblica, tá? Para não dizer que é antibíblica. Lembrando aqui, nós temos dons e ministérios na igreja local que foram colocados por Deus. Não é política denominacional, não é política eclesiástica, não é influência familiar, não é preferência pastoral, são dons dados por Deus. Apóstolo, que é o missionário, que é o plantador de igrejas; profeta, aquela palavra confrontadora e contundente; evangelista, o crescimento, o que anuncia a palavra e ganha vidas para Jesus; pastor é quem cuida daqueles que o evangelista ganhou, aqueles que o apóstolo descobriu, aqueles que o profeta confrontou. Ele casa com a igreja. E o mestre é aquele que ensina. Alguém pode ter mais do que um desses ministérios ao mesmo tempo? Pode. Nada impede. Inclusive, há alguns estudiosos que dizem que pastor e mestre é um ministério só. Eu entendo que são dois. Nem todo mestre é pastor, nem todo pastor é mestre. Mas esses dons e ministérios foram dados pelo Senhor para crescimento da igreja. Depois nós temos o diácono,
que auxilia esses todos que está aqui dando suporte, e nós não temos o levita. É muito bom conversar sobre as coisas de Deus, meditar sobre a palavra de Deus. Espero que você tenha gostado. Te desafio a se inscrever no meu canal, a dar o seu joinha aí e clicar no sininho, né, como se diz, para que sempre que tiver algum vídeo novo você ser avisado. Um grande abraço, Deus abençoe.